Olá, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês, abrindo a nossa live. Como não perder foco nas férias? E com esse frio, hein? Bora, deixa eu... Oi, Ana. Oi, Sil. Sil já tá aí. Márcia. Deixa eu ver se a Fabi já tá aqui. Rô. Ah, acabei de. Boa noite! Tudo Olá, bem? pessoal, boa noite! Oi, marida! Ninguém vai entender nada. É que a gente melhorou o nosso grau de parentesco com tantos anos de convivência, né? Parceria sempre. Vamos para mais uma live maravilhosa. E esse assunto é um assunto bem pontual mesmo, né? Vai ser muito bom. É verdade. Eu acho que é uma live, quando a gente traz assuntos como vida social, férias, é um tema que aproxima muita gente que busca uma mudança no estilo de vida, acaba tendo dificuldade para conseguir tanto ter a vida social e passear, sair, como também não perder o foco. Então, faz parte e a gente realmente precisa aprender. A gente também viveu isso e a gente também teve muita dificuldade, mas com a persistência conseguimos. Rô, você caiu, congelou? Acho que a Rô congelou. Vamos lá, estamos iniciando até estabelecer. Deixa eu já chamar aqui a Fabiana, que vai participar. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui para ver se a Rô caiu. Vou colocar aqui, Rô congelou. Acho que ela vai ter que sair e entrar novamente. O pessoal tá falando boa noite. Franco tá aí. Oi, Franco. Ué, para Rô parece que apareceu que você encerrou. Já enviei. Vamos ver. Oi, Rô. Oi, titia! Tá dando aqui que você encerrou a minha participação? Não É, encerrei, não. Ele congelou. é Ele aquelas parou. coisas de Instagram. Mas pronto, tô de volta. Ó, já tô aceitando a Fabi. Ela já pediu para participar. Vamos ver. Acho que ela já tá entrando. Carol, Rô, Aí, saudades. oi, Fabi! Olá, boa noite. Tudo bem, querida? Que Tudo bom bem, meninas? estamos aqui, muito bom. Entrou rapidinho, Fabi, que bom, que às vezes a gente Ah, fica mandando convitinho e ele fica como se ele estivesse ignorando. E aí a gente fica, tá. nossa, mas foi rapidinho, muito Deu bom, certo. deu certo. Vamos. Quero aproveitar para falar boa noite aí para o pessoal que eu ainda não falei, além da Fabiana, Silmara, Lu, Cláudia, Edi, Carol, tem um monte de gente aqui, então sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem, já compartilhem essa live com seus amigos, convida aí o pessoal, porque vai ser um tema que ele é pertinente ao momento, já que estamos em julho e é férias, mas ele cabe também em várias situações sociais, porque o padrão de comportamento, muitas vezes, ele é o mesmo quando estamos diante de situações que fogem da nossa rotina. Então, quando está tudo ali dentro do planejamento, muitas pessoas revelam ter mais facilidade para seguir o comportamento alimentar adequado, mas quando foge da rotina já não sabe o que faz. Então, compartilhe, é um tema que vai ser super importante para você não só emagrecer, mas também manter o seu peso. Então, vamos ajudar aí a compartilhar. Exato, e se a gente, e aquilo, né? Se a gente passou pelo processo e nós conseguimos, e muitas pessoas conseguem, é possível. Então, é uma questão mais de estratégia
E, e justamente de acreditar que isso é possível, porque às vezes tem aquele padrão de pensamento também que a gente só consegue seguir um método ou até uma alimentação saudável se a gente está ali dentro do nosso dia a dia. E a gente precisa aprender a ter essa flexibilidade, que é exatamente o que diferencia o método das dietas, dos regimes que acho que todo mundo já fez, já viveu e sabe que não sustenta. Mas eu vou começando aqui me apresentando, aí depois a Rô, a Fabi. Rô, você tá aí, né? Não tá congelada, né? Parece que ela travou, né? Ah lá, parece que ela travou de novo, tá vendo? E eu nem não mexi Parece. nada aqui. Peraí. Não Ah, estou voltou. aparecendo? Agora Agora sim. sim, você tá congelando. Ah, é que então, eu estava entrando no WhatsApp para mandar o link da live para os grupos. Ah! Pronto. Falei, quer ver que ela Assim, vai falar que eu derrubei ela de novo? Ó, não tô nem vou mexendo pedir o em divórcio, nada. hein? Vou pedir o divórcio, marida. Ai, É, ai. Então, Pri. Rô, falei, eu vou me apresentar. Eu estava aqui. Depois, se a Fabi quiser também estar se apresentando, enfim. Nós temos mais uma participante que daqui a pouco ela vai entrar, e que é a Vânia. Então, vamos já iniciando aqui, porque, gente, passa assim, ó, quando a gente pisca, quando você olha e fala, meu Deus, acabou o tempo, acabou a live, e o pessoal, ah! Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. Eu emagreci pelo método 15 quilos e já estou no meu peso há 37 anos. Eu completei 37 anos de meta real. Vamos lá, Rô, pode ir? Bom, eu, como sempre falo, já sou figurinha conhecida aqui na internet, no Instagram da Meta, mas espero que sempre tenha alguém aí entrando em contato a primeira vez. Então, eu sou a Roseli Luz, eu emagreci 30 quilos aqui na Meta Real também, há mais de 30 anos. Essa parte, não sei se a gente conta ou não, né? Porque já faz tanto tempo. Sou uma das orientadoras do método e quero partilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência nesse quesito férias, né, vida social. E temos conosco aqui hoje a Fabi, para se apresentar também. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou aluna do Meta faz 1 ano e 4 meses. Já tinha sido aluna por outros 2 períodos, um na pandemia, mas eu fiquei pouco tempo, e outra, acho que uns 12 anos atrás, onde eu perdi 18 quilos na época. Hoje eu perdi, né, atualmente perdi 32, eliminei 32 quilos, estou muito feliz, faltam só 4 quilos para chegar na minha meta, e estou aqui na caminhada, né, aprendendo todos os dias com nossa orientadora, com todo o método, e super indico a todos, não desista, dá certo, funciona mesmo. Que E bom. 32 quilos, eu tenho certeza que a Fabi tem muito para acrescentar, para trazer para gente. Inclusive, a semana passada, quando a gente bateu o papo, que a gente conversou, a Fabi falou que estava saindo de férias, que ela ia ficar uma semana em Natal. Falei, puxa, Isso. então você vai voltar assim, trazendo mais dicas e falando da experiência de estar saindo da sua rotina. Isso é muito legal, porque o método é pautado exatamente dessas experiências, vida real, sabe? Meta real, método tático de reabilitação alimentar. E ao mesmo tempo, é tão legal quando a gente consegue viver o dia a dia e saber lidar com essas adversidades. Então, eu falo no sentido positivo, quando são situações boas, quando a gente está passeando, relaxando, indo descansar, e também quando a gente tem adversidades que a gente sabe que às vezes também dificulta a prática do método. Às vezes um estresse no trabalho, muitas vezes uma questão emocional dentro das relações. Então, tudo isso faz toda a diferença. Muito bom. Pode? Inclusive, eu fiz uma chamadinha agora há pouco, né? E acho que as lives sempre são uma oportunidade da gente levar o conhecimento também das pessoas
o nível de entrega que a gente faz nas nossas aulas, né? Pegando o gancho que a Débora falou, às vezes são adversidades ou são situações sociais até prazerosas, mas nós, humanos, somos seres bastante complexos e muitas vezes as pessoas esperam do seu emagrecimento uma mudança só em nível comportamental. Então, até mesmo por esse motivo, que muitas vezes em situações adversas ou férias, elas acabam se perdendo, porque nem sempre realmente a gente consegue ter acesso a uma alimentação saudável. Então, agora no mês de julho, muitas famílias aí, as crianças estão em casa, pedem para fazer bolo, querem fazer lanche, leva nos fast food, no shopping para passear. E muitos desses passeios, eles são rodeados de coisas de comer. Vai num hotel, por exemplo, né, passar as férias com tudo incluído, aí tem bebida alcoólica. Então, quando o comportamento ele é pautado apenas na alimentação, a pessoa ela não tem estrutura emocional e ela não mudou a mentalidade para lidar como vou chamar de magros, essa pessoa que não tem um comer transtornado. Não estou falando magro de magro, né? Estou falando dessa pessoa que tem uma relação saudável com a comida. Eu me lembro que quando eu estava acima do peso e tinha um comer transtornado, eu não entendia como que uma pessoa magra, num hotel, num café da manhã, com tantos tipos de bolos e pães, comia só o suficiente. Como que na piscina não ficava beliscando o tempo todo? Como que num hotel com tudo incluído não começava a beber 10 horas da manhã e terminava a 1 da manhã do dia seguinte? Porque tinha que aproveitar, estava tudo pago. Como que num navio não pensava só em comida? Então, se a gente não muda a mentalidade associada ao comportamento alimentar, essas situações elas se tornam difíceis. E aí o que acontece? A pessoa ela acaba deixando para depois, né? Ela vai procrastinar, deixa passar as férias, ou então ela tem aquela sensação, eu preciso aproveitar porque eu estou pagando, né? Então tudo isso precisa ser trabalhado e modificado a longo prazo. Né? Não é 1 mês, 2 meses que a gente consegue mudar uma mentalidade de uma vida inteira. Né? Daí a importância do grupo, a importância do acompanhamento com o orientador. E a Horror! Fabiana, com 1 ano e 4 meses de meta real, acho que tem autoridade, né, para poder falar sobre esses temas, sobre tudo que a gente trabalha, né, ao longo desse processo de emagrecimento. Ô, Rô, deixa eu Oi. quero fazer uma analogia com tudo que você está colocando, e aí a Fabi pode estar trazendo as experiências, enfim. Essa construção é desconstruir uma mentalidade e construir uma nova mentalidade. Às vezes, até aquelas pessoas que já estiveram muitos anos no seu peso saudável, acessar, a resgatar mesmo tanto a parte da mentalidade quanto dos sinais do corpo. Então, como a live hoje, o tema é foco, né? Como não perder o foco, eu vou comparar o foco como se fosse treinar um músculo. Nós estamos numa semana que estamos falando sobre estresse, atividade física, alimentação. Então, eu vou trazer uma analogia justamente pautada nessa essência. Quando você treina o músculo, qual que é o objetivo dele? Fazer com que ele fique mais forte. Então, à medida que você vai treinando esse músculo, ele vai se fortalecendo. Ele se tornando mais forte, o que acontece? A gente consegue sustentar os novos hábitos. Então, foco é isso. Foco é como se você estivesse treinando o músculo para tornar ele mais forte e, a partir daí, sustentar toda aquela mudança de estilo de vida que você está trazendo e conseguir levar. O que a gente percebe é que, assim, mal as pessoas iniciam e elas não têm paciência para poder trabalhar todas as questões que exigem durante o processo. Então, começa e para, começa e para. E, assim, nós temos alunos que chegam a ficar 1 ano no método, mas quantas aulas esse aluno assistiu? Às vezes ele assistiu 5, 6 aulas, ou até, não, eu assisti, tá, mas quantas você praticou? Então, às vezes, você estava lá digerindo os temas,
sabe? Entendendo tudo aquilo que estava sendo passado e você não se deu a oportunidade de trabalhar, de praticar, de exercitar. Então, quando a gente chega num hotel, quando a gente chega numa festa, quando você vai, quando você sai numa praça de alimentação, em férias com as crianças, por que que fica difícil? Exige muito mais, porque você não está preparado para aquilo. E às vezes a gente quer a perfeição nos momentos mais desafiadores. Então, se você realmente não treinou nos momentos, assim, entre aspas, mais fáceis, que é a rotina, o dia a dia, com menos proximidade de comida, aí quando você sai de férias, ou quando você está no final de semana, ou quando você está numa situação de lazer, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, fiz tudo errado. Mas na verdade não é bem assim, né? Então é entender que tem um processo, tem um caminho, tem um percurso e a gente precisa se submeter. E o pior é que a pessoa ela não fica em paz, nem não comendo em privação, né? Fazendo 100% certo, abrindo mão do lazer ali e do lazer associado ao comer, porque isso é possível, é viável e é até necessário, porque comer faz parte dos rituais da nossa vida, né? E ela nem sente prazer na orgia, né? Na comilança. Então ela não está em paz nem de um jeito nem de Nem outro. do outro. Mas eu queria, Fabi, que você contasse um pouquinho para a gente, antes de darmos algumas dicas, como que foi? Você saiu de férias e, aliás, né, agora você provavelmente, a gente não checou, não confirmei se você realmente viajou, né, que a gente conversou Sim, antes de sim. você ir, viajou, ótimo. Como que foi? E mesmo nesse tempo de 1 ano e 4 meses, provavelmente você teve muitas situações aí de férias, né? Pelo menos uma ou duas, ou final de ano, emenda de feriado, Sim, sim. recesso, né? Quando a gente chega aí nas festividades de Natal e Ano Novo. Como você funcionava antes, né? Quando você ainda tinha um comer transtornado, e como foi agora com todo esse aprendizado? O que que você percebe como mais significativo aí no seu processo mesmo de emagrecimento para ter eliminado 32 quilos. É bastante. Estou muito feliz, né? Bom, mas antes, oi, Débora e todas que estão nos assistindo, eu vivia para comer. Hoje eu como para viver. Nossa, bem legal. Bem diferente, né? Então, hoje, meu dia, minha vida não é pautada na sensação de prazer que a comida me dá. Né? Hoje eu vejo a comida como uma necessidade básica. Né? E eu não era assim. Mas eu tive que passar todo esse processo, todo esse tempo de meta real, toda essa dedicação de comer a cada 5, 6 horas, de fazer a refeição balanceada com todos os 5 grupos, mastigação, quer dizer, todo o processo de reeducação alimentar para que eu tenha isso. Hoje já é um hábito. Então, um exemplo, segunda-feira a gente estava, eu e minha irmã, estávamos em Natal e a gente foi para uma praia mais distante, litoral sul de Natal. Então, assim, não tinha tantas opções de restaurante, enfim. Não tinha opção de aquilo, né? Refeição aquilo, era à la carte. E, assim, poucas opções ali para você fazer o seu prato mais balanceado possível, né? De acordo com o nosso método. E, assim, me virei do jeito que deu, né? Então, veio a porção do peixe, eu pedi o peixe assado, né? Para tentar fugir da imersão na gordura, enfim, do peixe frito. Veio a mandioca veio frita, e eu pedi uma salada à parte para complementar. Então, eu comi 3 mandiocas, eu decidi reduzir, porque já era frita. Comi a poça de peixe muito bem servida, né? Porque o peixe a gente pode se alimentar. Eu não lembro as gramas de cabeça, mas a gente tem uma porção bem bacana de peixe. 140. 140, eu ia falar 120, 120 é a proteína bovina, né? Isso. E a salada, né? Veio salada de alface, tomate e cenoura.
temperei minha salada, enfim, e comi na mastigação, enfim, e fiquei super satisfeita, né? Então, assim, você tem que tentar se adequar com o que você tem no momento, porque muitas vezes a gente realmente está numa situação que você não tem, né? O arroz ali não tinha, né? Ele só trabalhava com porções. Eu falei, meu Deus, e agora? E foi isso que eu consegui fazer no dia. E respeitar os horários, né? De 5 a 6 horas, né? Minha irmã comendo amendoim o tempo todo, biscoito, tudo que passava ali na praia, ela queria, né, beliscar, enfim. Ok. E eu não, eu já, com esse tempo de método, com essa mudança de vida, né, que eu escolhi para mim, eu escolhi isso para mim. Eu agora eu consigo falar não. Consigo falar não para o bolo de cenoura no hotel, né? Eu consigo falar não para tapioca com Nutella no hotel. Eu prefiro me alimentar melhor, né? Com os nutrientes que eu já conheço, com os alimentos que eu sei que me fazem muito bem, do que de repente ter uma sensação ali. Claro, o dia que eu estou muito afim de comer um doce, eu vou substituir meu carboidrato e vou comer o meu doce. Está tudo certo. Mas no meu dia a dia, eu me policio muito, porque é um estilo de vida que eu adotei, que eu acredito e que eu me sinto muito bem hoje. Hoje eu tenho disponibilidade, eu tenho disposição para brincar com meu neto de 2 anos e meio. Antes eu não tinha condições, eu não conseguia baixar. Se a gente imaginar um corpo, né, carregando, hoje você transformar esses 32 quilos em 6 sacos de arroz de 5 quilos e mais Ah, 2 de açúcar, você não conseguiria fazer tudo isso que você faz hoje com tanta disposição. Essa é uma boa metáfora também, viu, pessoal? Você pensar no materializar o número de quilos para ver o esforço que é para o nosso corpo. Né? E essa fala da Fabi me remete ao que eu falei anteriormente, né? Às vezes, para quem está ouvindo, que ainda tem um comer transtornado, parece ser tão distante, parece ser tão difícil falar não para uma tapioca com Nutella, porque é a questão da mentalidade mesmo. A gente pensa, imagina que eu vou perder essa oportunidade. Mas, na realidade, a gente não está perdendo nada, que é outro ponto muito importante e é uma dica valiosa nessas situações de férias. A gente está ganhando qualidade de quê? De vida, a gente está ganhando autoconfiança, a gente está ganhando disposição e a gente também Saúde. está ganhando a possibilidade saúde. de ampliar no que a gente coloca foco, né, para poder se divertir, para poder fazer valer a pena um hotel. Às vezes você pega um hotel com tudo incluído, e aí os alunos até dão risada quando eu falo, porque também está incluída a academia, também está incluída as aulas de hidroginástica na piscina, também está incluída as aulas de dança de salão, a sinuca, o ping-pong, o jogo de cartas, né, as trilhas que às vezes tem no hotel, está tudo incluído. Por que a pessoa pensa só na comida? Né? Então, é uma questão da gente mudar mesmo a percepção do que é prazer, do que é aproveitar e do que você ganha e do que você perde. Você pode ganhar comendo tapioca, né, amendoim, prazer. Mas quanto ele vai te custar? O que você perde quando você ganha esse prazer momentâneo? Né? Você perde a roupa que você levou no início da viagem. Quantas vezes, quando eu estava gordinha, eu ia com uma Nossa, mala e tinha que voltar com outra praticamente. Eu nossa, cheguei a comprar verdade. roupa em viagem porque eu não Uhum. tinha calça jeans para poder pegar um voo. Estava agarrada, apertada. Eu me lembro a primeira vez quando eu fui de lua de mel, eu tive que comprar minha primeira pantalona. O sutiã eu esqueci, mas a primeira pantalona a gente nunca esquece. Ou você volta de canga, né? Às vezes eu brinco com os meus alunos e É, falo, se bobear, você volta de canga, É, porque a roupa não cabe. Uma coisa que a Fabi falou que eu acho que é fundamental dentro do relato dela são os critérios, porque a partir do momento que você está passeando, você sai, também tem aquela questão, aquele modo de que geralmente as pessoas acabam agindo. Já que eu vou passear, já que eu não vou resistir, é o que ela falou. Eu fiz opção de um peixe assado. A mandioca foi frita, só que eu tenho certeza que o critério que ela usou foi de comer na fome física, mastigou, respeitou a saciedade
E normalmente, qual é o critério que a pessoa... Ah, não vai dar para fazer 100%? Ah, Uhum. então deixa para lá. A hora que eu voltar, aí eu faço tudo certinho. Então, foco, na verdade, não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de consistência. E é justamente aí que faz a diferença, porque parece que não. Ah, já não está fazendo 100%. Se você fizer 1%, se você fizer o seu melhor, a gente sabe que o resultado ele aparece. Agora, quando você chuta o balde e deixa para buscar ele, como eu tenho falado nas minhas aulas, alguns alunos chutaram o balde no carnaval e Uhum. ainda não buscaram o balde está lá ainda, e nós já Tá estamos Débora, quase agora no transbordando. Dia você dos Pais. imagina, ô Hã? Dé, imagina viajar para Natal, chutar o balde e deixar o balde lá, né? E já estamos em agosto, então É, praticamente já daqui a pouco é Dia dos é Pais verdade. e você tá Uhum. lá ainda comendo carnaval. Então é por isso que às vezes uma situação social, social, férias, as exceções, elas acabam virando uma rotina. Então, mais uma vez a gente volta aqui. Essa mentalidade, e a Fabi falou outro ponto importante, o hábito. Você não constrói um hábito em um mês. É uma vida comendo errado, pensando, é, é, tendo pensamentos obesogênicos, como a gente fala, um ambiente que a gente foi educado, a gente foi criado. Então, para a gente conseguir mudar tudo isso, leva um tempo. E esse tempo leva muitas vezes 2 anos, 3 anos, e é Exato. o que muitas vezes a gente não tem, como eu falei, né? A calma, a paciência para poder fazer toda essa mudança. Eu tenho falado ultimamente nas lives que tanto a questão, eu emagreci, mas também eu tive que trabalhar muito com essa questão da atividade física, que foi um desafio muito grande na minha vida. E Ai, para mim hoje também, Débora. Nossa Senhora. também, hoje você faz. Hoje eu pratico 4 vezes na semana, pelo menos. Olha lá. Nossa, gente, foi assim um Mas foi o desafio. pior, viu? Para mim foi o mais difícil, foi a atividade física, Débora, confesso. Olha, Agora para eu mim amo. também. Vou Voltei falar de isso ao vivo Natal, hoje a aqui, primeira mais do coisa que que eu fiz. alimentação. Foi. E juntar as duas coisas, eu falo, meta real funciona sem atividade, atividade física não funciona sem alimentação. Se É. você não tiver uma mudança na sua alimentação, eu tenho muita gente que treina, vem fazer o método porque está acima do peso. Mas eu só consegui criar o hábito, a rotina e o prazer de me exercitar parando de desistir. Porque eu começava e parava porque Uhum. eu não praticava. Então eu falava, vou ficar pagando para não estar fazendo. Quando eu coloquei assim para mim, não tem mais essa possibilidade, não tem mais. Desistir não é mais uma opção para você. E fui me trabalhando e hoje, antes de estar aqui na live, eu fui, dei aula de manhã, dei aula à tarde, treinei e tô Olha, aqui. Eu isso também, aí. também. Agorinha, cheguei correndo, né? Também fui na aula de bike. Isso Muito aí. Porque bom. é aquilo, né? O hábito, ele torna tudo automático. Então, tem aquilo que era difícil antes, quando você começa, e é uma das dicas que a gente dá essa semana, com pequenas metas, se você vai aumentando isso, até mesmo quando você está de férias no hotel, você vai procurar uma oportunidade para se movimentar. E uma questão que eu acho que é importante a gente avaliar, em qualquer período que a gente esteja, né, falando de foco, é que são 5 pilares, e a gente tem trabalhado muito isso nas nossas aulas, para a gente ter qualidade de vida. E uma coisa que acaba acontecendo, até mesmo nessa situação de férias, é se a pessoa perdeu o foco na alimentação, porque ela está lá no hotel, ou porque as crianças estão em casa, ou porque está recebendo hóspedes, ou seja, qualquer situação que em férias faça com que ela saia da sua rotina e não consiga fazer as refeições tão regradamente como ela gostaria, ela também esquece de tomar água. Então ela já acaba não se hidratando. Aí ela até estava fazendo alguma atividade física, mas aí ela acaba também abrindo mão da atividade física. Então, tanto o autocuidado como a falta dele é uma cadeia de atitudes.
Então, a gente precisa de uma alimentação balanceada, atividade física, hidratação, sono adequado e controle do estresse e dos pensamentos. A gente começa a abandonar a alimentação porque está de férias, esquece de beber água, aí já começa a ter pensamentos de culpa, de cobrança, de achar que não consegue mesmo, que nada funciona, aí já não dorme bem porque ingeriu muita bebida alcoólica, comeu muito carboidrato, então tá lá cheio de flatulência, com dor de cabeça, porque não hidratou, né? Então o sono também não é bom. E quando a gente vê, dos 5 pilares, a pessoa foi largando um pouquinho aqui, largando um pouquinho ali, e aí ela passa um mês de férias, e o mais grave disso é como a Débora falou, nós estamos em julho, jamais na metade do ano. Daqui a pouco, chega em dezembro, ela fala, meu Deus, eu nem emagreci ainda, né? Eu nem mudei o meu hábito ainda. Então, essa questão de foco, né? Aqui as meninas estão falando, eu tive um pouco mais de dificuldade com a atividade física, é uma necessidade. A gente não precisa nem associar isso só ao emagrecimento, você precisa, né, ou todos nós, podemos escolher manter o foco no autocuidado, que é cuidar desses 5 pilares, né? Você realmente ter uma consideração por você. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente vai usar esse corpo até o fim da vida. Ou esse corpo vai nos carregar de uma forma saudável, leve, nos permitir fazer tudo que a gente tem vontade, ou a gente vai ter que arrastar esse corpo justamente por não cuidar desses 5 pilares. Ou Então, alguém, é um né, vai ter que carregar esse investimento. corpo. Oi? Ou Não entendi. alguém, né, vai ter que carregar esse corpo, O que é empurrar pior, esse ainda dá corpo. trabalho para os outros. Não, nem me fale, nem me fale. Eu tô com a Não, e minha uma mãe. outra coisa. Sua mãe? Eu tô com a minha mãe acamada em casa e ela é gordinha também, né? Uhum. E inclusive ela já perdeu peso comigo, Você Olha está porque só. cuidando come dela, da já está minha pondo ela na comida, linha. né? Então come da E minha comida. Tem essa que, coisa tem que entrar na linha. é o ambiente determina, né? Sim. Essa questão que a Rô está colocando, ela é essencial, porque, e a Fabiana também colocou, em relação a perder algo. Normalmente as pessoas, elas acreditam, quando elas viajam, quando elas estão em festas, em lugares sociais, a sensação que a gente tem é que a gente está perdendo de não estar comendo e bebendo tudo que é oferecido. Só que, na verdade, a palavra é equilíbrio. E dentro do autocuidado que a Rô está trazendo, porque na hora que a gente fala do sono, na hora que a gente fala da alimentação, da atividade física, da hidratação, até mesmo do gerenciamento do estresse, que é a parte mental, tudo isso faz parte do autocuidado. E esse autocuidado também, quando a gente pensa e programa férias, sair de férias, a gente entende como passear, relaxar, descansar. Parece que as pessoas associam férias e lazer só com comida. Então, a comida, ela não pode ser o foco, ela não pode ser o centro, ela não pode ser o todo, ela tem que ser um acessório, ela tem que fazer parte. Óbvio que é prazeroso, que é gostoso você poder comer comidas e coisas diferentes, mas com equilíbrio. Então, se a gente conseguir ter esse equilíbrio, e é talvez essa a maior dificuldade das pessoas, porque ou elas não comem nada, então é aquele comportamento de dieta, restrição, privação, ou comer tudo, Exagera. abusar, exagerar, né? Chutar o balde. Então, se a gente realmente conseguir trabalhar essa mentalidade, esse pensamento, para ter o equilíbrio, eu vou tomar uma caipirinha, eu vou tomar uma taça de vinho, presta atenção nas pessoas que têm essa consciência. Os magros, na verdade, que não magro, a gente não fala esse magro fisicamente, a gente fala da mentalidade, a relação
que ele tem? Ele tem uma relação onde ele equilibra a atividade, onde ele equilibra o comer, onde ele equilibra as brincadeiras ali que ele vai ter dentro daquele momento que ele está passeando. E às vezes o foco da pessoa que está acima do peso é só a comida. Então, às vezes você fala, vamos fazer uma trilha, vamos fazer uma hidroginástica, vamos ver o museu, vamos conhecer uma igreja. Ai, não quero sair daqui, me deixa. Ai, que besteira, não sou atleta para ficar fazendo trilha, para poder ficar fazendo caminhada. Parece tudo uns tonto em volta às vezes do monitor, do professor, mas comer é legal, né? Então, comer, as pessoas passam às vezes o tempo todo só pensando em comer, acaba de comer um café da manhã, já está pensando no que é que vai comer na parte da manhã, o que é que vai almoçar, o que é que vai comer à tarde, enfim. Então, essa ansiedade também nós trabalhamos nas aulas. A gente precisa diminuir essa ansiedade, essa euforia que parece que a comida ela traz pra gente. Por incrível que pareça, a gente é estimulado realmente. E isso é algo que não desaparece, não tem milagre, tem só um trabalho que tem que ser feito. E a minha xícara, ó, para quem não conhece, eu fiz um chá maravilhoso. Fica a dica: frio, férias, chá. A Rô falou da água. Aqui tem um chá maravilhoso, gostoso. Meta Real não é terapia, mas é terapêutico. Nós fizemos uma série de canecas, já esgotaram, acabaram todos. Eu peguei a última minha, senão eu ia ficar sem. Aqui tem, cada grupo alimentar vai ter uma frase, emagrece mesmo, tá até sujinha de batom, ó. Essa é o regulador, que é as hortaliças, verduras e legumes. E nós vamos ter uma de cada cor correspondente ao grupo alimentar, porque na Meta Real a gente aprende a nutrir o corpo, emagrecendo. E cada grupo alimentar vai ter uma frase âncora nossa. Então, se você gosta de caneca, já encomenda a sua, porque a leva que a gente fez esgotou tudo. No frio dá para tomar chá, no calor também dá para tomar chá gelado. Tá bom. Exatamente. Voltando aqui Faz na o chá e questão, põe na geladeira. voltando aqui na questão do foco, uma outra coisa também que eu acho bem, bem importante, né? São vários alunos, alunas que vêm conversar conosco, às vezes nessa situação, ai meu Deus, eu vou sair de férias, e com medo mesmo, né? E como a gente vivenciou o processo de emagrecimento, a minha orientadora foi a idealizadora do método, foi a Maria Elisa Zucon, e quando eu eu era aluna, e eu fui viajar a primeira vez, eu tinha emagrecido 8 quilos, e toda a minha vida, a minha experiência com férias, com viagem, era engordar pelo menos 2, 3 quilos na viagem, porque eu tinha realmente essa coisa de aproveitar, estou pagando, de comer tudo, de férias, parece que, né, só comida mesmo que importa. E aí, como eu já estava disposta a mudar o meu comportamento, eu fui falar com ela, né? Falei, eu vou viajar, né? Eu vou sair de férias. E aí ela me fez uma pergunta. Ela falou, mas quem vai sair de férias? Você ou seu corpo? Eu era muito jovem, né? Tinha 22 anos. Eu lembro que eu fiquei constrangida com a pergunta dela, né? Ainda pensei, sabe aquela vontade de acertar a resposta, né? Não entendi a pergunta. O que ela quer dizer com isso? Quem que vai sair de férias? Você ou o seu corpo? Eu lembro que eu ainda pensei assim, respondi, os dois. Sabe quando você responde até meio receosa assim, os dois? Ela fez assim, não, quem vai tirar férias é você. Porque se o seu corpo tirar férias, você vai viajar para o cemitério. Credo! Nunca! Você conhece a Marilisa, né, Débora? Eu Marilisa sendo nunca mais Marilisa. esqueci isso. E aí ela complementou, né? Ela falou assim, quem vai sair de férias, é isso que a Débora falou, é você vai descansar, você vai passear, você vai ver outra paisagem, você vai ver outras pessoas, você vai fazer outras atividades, mas o seu corpo, ele continua original de fábrica, então a sua necessidade de comida, ela permanece a mesma, a sua necessidade de água permanece a mesma, de sono permanece a mesma, né? Ou seja, voltando à questão dos 5 pilares. Então, isso é intrínseco. A proposta da Meta Real, método tático de reabilitação alimentar, não é que você se prive do lazer, do prazer em nenhuma condição, mas que você realmente
perceba essas situações como uma oportunidade de fazer coisas bacanas sem exagero. E tem muitas coisas bacanas, não só a comida. Quando um aluno vem conversar comigo, eu falo para eles, vivencia as suas férias. Porque às vezes a pessoa ela fica tão desgastada antes, ai, que eu vou fazer, que eu não vou fazer, que eu vou fazer, fica com vergonha do orientador, acaba excedendo. Às vezes, se você tranquiliza sua mente, você usa a técnica da respiração que a gente dá em toda a aula, você está mais centrado, você vai ver que muitas vezes é muito mais uma fantasia da sua cabeça que viajar engorda, que estar com hóspedes em casa impede que eu faça o meu programa alimentar, né? Que se eu vou ser hóspede na casa de alguém, obviamente eu vou ter que seguir as regras da casa onde eu estou hospedado, mas é muito mais uma fantasia da minha cabeça que as pessoas vão estar olhando, vão realmente se ofender se eu não comer tudo que é servido. Então, muitas vezes, não é com o outro, não é com as férias, não é com a situação social, é conosco, é uma decisão interna. Como a Fabiana colocou muito bem, eu escolhi esse estilo de vida. E não é uma coisa que você precisa ficar anunciando, as pessoas não percebem tanto assim. É muito mais da nossa cabeça. Agora, se você fica, ai, não posso comer isso, ai, não posso comer aquilo, porque faço meta real, aí você instiga a insistência das pessoas. Haja naturalmente, né? Coma, você tem vontade, quer experimentar, né? Procure fazer isso. A dica de ouro da Fabiana, a experiência de quem está aí no processo, já eliminou 32 quilos. Você tem aquela visão de balanceamento e equilíbrio. Eu não tenho a condição ideal, eu vou fazer o melhor possível na condição que eu tenho. Porque senão entra naquele padrão que a gente está falando desde o começo. Ou eu faço tudo certo, ou eu chuto o balde. Né? E aí, se eu esqueço o balde lá na viagem, vai passar mais um ano que você poderia ter eliminado 32 quilos como a Fabiana, ou o quanto você precisa, e você vai estar aí acima do peso, resmungando, de novo vem outras férias, né? E perdendo qualidade de vida. Ô, Rô, e até pegando essa questão que você coloca da expectativa, da fantasia, isso é tão real que muitas vezes as pessoas não se dão nem a oportunidade de viver a experiência e elas já colocam as situações como elas já fossem, assim, comprometer tudo. Ai, como eu não vou dar conta, então eu já abandono o barco agora e não me permito viver a experiência na situação. Então, eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa já começa a comer errado dentro da rotina, sem estar de férias, porque ela já começa a pensar que lá na frente ela não vai conseguir e ela acaba já sabotando. Então, os pensamentos sabotadores nesse momento. E o outro exemplo dentro do que você está colocando é em relação à insistência. Eu até usei isso hoje na aula e eles deram risada, porque muitas vezes quando alguém te oferece algo para comer, você fica constrangido em não aceitar. Não, obrigada, agora eu não quero, não estou com fome e tal. E você normalmente acaba comendo para agradar. Aí eu falei para eles assim, engraçado, né? Quando alguém te convida para fazer uma caminhada na praia, então você tá ali sentada, tomando uma cervejinha, e chega uma amiga, vamos dar uma caminhada? Ai, amiga, não. Você poderia também ficar chateado, né? Chateado e falar, ai, eu vou, vai, vou deixar, coitada, deixa eu dar uma caminhadinha, vai. Agora, comer o amendoim, tomar cervejinha, quando alguém te oferece, você acha que você é obrigada. Interessante, né? Exato, muito, Muito muito. bem colocado. Atitude. Ô, Fabi, e uma coisa que eu queria saber, dentro da sua experiência, da sua vivência, e pessoal que está assistindo a live, eu gostaria também que vocês colocassem pra gente aonde que vocês têm dificuldade, se o que a gente está falando realmente está fazendo sentido para vocês. Mandem aí perguntas para a gente poder também estar falando um pouquinho mais sobre dúvidas, enfim, ou curiosidades que vocês tenham. E, Fabi, aonde você teve dificuldade, assim, nesse processo todo seu, o que realmente foi desafiador para você, ou ainda pode ser um pouco? Porque aquilo, para uns pode ser mais a questão social, férias, para outros
outras questões, enfim. Se, né, de repente, você achar É, que tudo bem compartilhar. não, claro. Para mim foi o social. O social mesmo? Social. Hoje eu me sinto segura com o social. Depois de um ano, Depois de um né? ano. Depois de um ano. Então, a Célia, que foi minha orientadora na época, e agora eu tô com a Paula, né? Fabi, você tem que aprender a se controlar em qualquer ambiente que você esteja. Qualquer ambiente que você esteja inserido, vai ter a condição social ali de você comer algo que não esteja no horário, né? Fazer uma opção, uma escolha errada para o seu momento de refeição. Então, você tem que aprender isso. Da mesma maneira que você escolhe o que você vai comer na sua casa, na casa da sua mãe, você tem que escolher quando você estiver no bar com os amigos, no shopping, almoçando com uma amiga. Você tem que escolher o que é melhor para você, o que lhe cabe ali, o que você pode optar de saudável para você no momento. Porque tem, você consegue. Claro que às vezes você não tem disponibilidade de tudo, como eu trouxe. Uhum. Mas você consegue, Fabi. Corrige a rota. Né? Errou uma refeição, corrige a rota já na próxima refeição. Passa totalmente balanceada. Não chuta o balde. Ah, errei no jantar à noite com meus amigos. Né? No dia seguinte já faz o café da manhã de qualquer jeito. Não, corrige a rota. Então, a minha maior dificuldade foi o social, né? Principalmente que eu tinha uma vida social mais agitada, vamos dizer. Hoje eu estou um pouco mais dentro de casa, a maturidade está chegando, eu estou mais quietinha. É, mas antes eu saía com mais frequência, né? Socialmente falando com os amigos, enfim. Então eu tinha muita dificuldade. Hoje eu já estou muito segura por conta do tempo, de toda essa constância que eu me obrigo. E outra, né? É aí que tá essa questão da prática. Então é Uhum. só encarando mesmo. A gente só vai conseguir vencer o medo a hora que a gente realmente encara a situação. Se a É, gente foge, porque normalmente o pensamento é aquele: ah, vai dar, não vou conseguir, então tá tudo bem, e acaba não experimentando fazer escolhas diante daquele desafio. Então você pode até, numa situação, ter perdido realmente a rota, e a gente tem falado isso muito nas aulas, que se você retoma na próxima refeição, muitas vezes não tem nem diferença, a pessoa não é, ganha peso. Agora, quando você demora para recalcular essa rota, exceções. Hoje a gente tem a vida social muito assim, como rotina mesmo. Então, antigamente era mais sábado e domingo. Hoje, terçou, quartou, quintou. Tem gente que é, tem mais vida social do que uma rotina. rotina normal, né? Na alimentação. Acho que eu já fui da meta, emagreci 20 quilos com a Débora, é verdade. Não sei onde me perdi. Hoje estou no processo novamente, sem medo da comida. Muito bom. E é isso, e é isso. Que delícia. Que mais? Vamos ver se E tem olha, mais. reforçando a questão, né, do depoimento da Fabi, essa coisa que a gente sempre fala mesmo para os alunos, né? Retoma na refeição seguinte, né? Não deixa para depois, né? Vai fazer suas outras atividades, mas retoma, bola para frente. E eu acho que é muito importante também a gente relaxar, sabe? Vai vivendo um dia de cada vez, vai fazendo o seu melhor, né? Não se cobre tanto, seja generoso com o seu Com você. processo, né? Vai descobrindo novas sensações, novas possibilidades. Esses dias eu tenho compartilhado algumas coisas no Instagram e eu estava conversando com os alunos nessa questão até de vida social. Você vai receber alguém na sua casa. A Débora, ela é mestre também na cozinha, né? E tem a família que ela sempre recebe na casa dela também. O prazer desse social não está só na comida, está desde o momento que a gente está pensando no cardápio. Né? Então, Uhum. o que eu vou servir? Na hora do preparo, você colocar uma mesa, você colocar uma flor, sabe? Você aproveitar toda a parte sensorial que envolve
o ato de comer, em qualquer situação social, inclusive nas férias, e mesmo sozinho. Né? A Fabiana falou bastante dessa coisa da constância. Eu recebi uma pessoa na minha casa e falou: ai, nossa, que bonito, como você põe a mesa assim, o assado. Para quem me acompanha no Instagram, eu faço isso todos os dias para mim, não faço só para o outro. Porque quando você explora um prato bem colocado, uma mesa bem colocada, bem posta, isso já te dá um prazer. Quando você explora sabores, texturas, cores, então você envolve os seus 5 sentidos. Então não há necessidade de você exagerar na quantidade. Então, quando você vai para um hotel, né, exerça esses 5 sentidos também. Então, você entrou num restaurante, tem aquela mesa linda ali, escolhe um carboidrato, escolhe uma fruta, né? Ou se você vai escolher 2 tipos, diminui a quantidade, monta um pratinho bonitinho. As pessoas fazem o quê? Elas colocam no prato um pouquinho de cada e não sente sabor de nada, porque quando você vai ver, um doce misturou com outro, um pão é do outro tipo, não sente gosto, então tá comendo para quê? E Né? Só outra, tá né? Vai ficar no hotel colocando. quanto tempo? Uma semana, no quarto dia, a semana passada uma aluna trouxe exatamente isso, que ela comeu loucamente 5 dias e depois ela chegou à conclusão que o café era o mesmo, que ela não precisava se Exagerado. acabar de ter comido. Então, é lembrar que tem o É, próximo café da exato. manhã, tem o próximo almoço. Então, às vezes E tem também muito mais do essa. que isso, né? Não tem só o café da manhã. E acho que essa consciência de você pensar o que é que você está colocando dentro do seu corpo, dentro da sua vida. Nós fizemos uma live, você lembra? Eu achei isso tão bacana, né? A Malu, que ela teve um problema cardíaco e tudo, e aí na fala dela, você vê como a gente acaba construindo isso com os nossos alunos. Ela teve uma fala parecida com a da Fabi, né? Ela falou: eu determino o que vai entrar nesse meu corpo, né? Então, é realmente a gente começar a olhar a nossa vida de uma forma diferente, né? E aí qualquer situação, ela se torna uma situação possível de conciliar com um estilo de vida saudável. E outra coisa que eu também gosto de deixar claro, eu, a Débora, né, já há muitos anos, a Fabiana agora vivenciando há um ano aí esse processo, eu não encaro esse orar e vigiar. A Fabiana falou algumas vezes: eu me determino a seguir uma disciplina, né, ou escolher. Eu não encaro isso, e eu procuro falar isso para os meus alunos, como algo sofrido, como ai que saco, né? Uma vez que a gente tenha problema com peso, o resto da vida a gente vai ter que ficar tomando conta. O resto da vida a gente toma banho, o resto da vida a gente corta a unha, o resto da vida a gente corta o cabelo. A cada 3 semanas eu tenho que tingir a raiz, né, do meu cabelo, sabe? Tem tanta. Todo dia a gente limpa a casa, lava a louça. E se você não fizer isso? Se você tiver a mesma indisciplina que você tem com a sua alimentação ou com os 5 pilares, com a sua casa, você vai conseguir entrar nela, você vai conseguir dormir na sua cama. Se você tiver indisciplina que você tem com a alimentação e os outros 4 pilares, com o seu cabelo, com a sua barba, né, com a depilação, como é que vai ser? Não é? E Então, eu acho mesmo, que Titia, é mudar o olhar. e mesmo que até no começo pode até ser chato, difícil, complicado, mas com o passar do tempo, a gente percebe o quanto aquilo te traz de benefícios. Então, o que é como limpar a casa, muitas vezes é chato, é desafiador, mas depois uma casa cheirosa, organizada, limpa, faz toda a diferença. A questão muitas vezes é que a gente bota muito sofrimento, muita dor, e a gente esquece que também o fato da gente estar acima do nosso peso, a gente vive o dia a dia difícil, complicado, péssimo, horrível. Parece que também estar acima do peso está fácil, mas não está fácil. Então, é justamente a forma como a gente olha para tudo isso. Nós estamos quase completando 1 hora de live aqui. Tivemos dois comentários. A Fabi colocou: no momento estou com dificuldades com frutas. Eu acredito que você ainda não assistiu a aula dessa semana. Inclusive, eu montei o cardápio dessa semana colocando ideias de legumes mais quentinhos e as frutas
Também você pode estar trazendo um abacaxi grelhado, você pode colocar uma maçãzinha quente, uma bananinha, pode até fazer um mingau de manhã para ser uma coisa mais quentinha, porque a dificuldade, eu acredito, por ser gelado, a mesma coisa salada. Então a gente pode trazer os legumes para poder justamente, como eu falei, o chá, a água, consumir o chá, para a gente não deixar essa parte. E eu acho que é V. Camarães, eu não sei se é Vera, não consigo me controlar na TPM. O que acontece na TPM, a gente tem uma oscilação hormonal mesmo. Então, alguns hormônios diminuem e há uma necessidade, uma tendência da gente querer comer mais doce, principalmente no caso, né? Chocolate, carboidratos. Então, não significa que você precisa comer quantidade grande. Se você colocar no seu café, no seu almoço, no seu jantar, eu não sei se você faz meta, mas na meta a gente atende essa necessidade fazendo escolhas voltadas. Então, eu posso colocar um bolo de manhã, um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, com uma cobertura de pasta de avelã, por exemplo, e já atende colocar um chocolate 70% como gordura, ou mesmo um chocolate normal na refeição, e uma pequena quantidade que, na verdade, dentro do programa atende essa necessidade, supre essa queda, e não só a parte alimentar, como atividade física, também vai te ajudar a controlar essa questão da TPM, que é real mesmo, é físico. Tem gente que fala, é frescura. Não, não é frescura. A gente sabe que os hormônios são assim, eles acabam trazendo uma série de desafios para a gente na adolescência, no climatério. Então, a gente realmente precisa, com alimentação e com estilo de vida, a gente precisa desenvolver habilidade para saber administrar. Sou eu, Débora, Verônica, minha aluna. Legal. Pronto! Linda, que bom. E é Eu isso, tenho uma gente. dica, também para dar, não sei se, né, se eu posso, mas quando eu tô com, vamos supor, na TPM, apesar que agora eu já tô entrando no climatério, então faz tempo que, né, não passo por isso. Mas quando eu tô com essa necessidade de sentir o açúcar, o que que eu faço? Eu escolho a gordura ou o chocolate 70% como gordura, ou a paçoca zero açúcar, que entra Da como colônia. gordura. Isso. E o que que eu faço? Eu escolho uma proteína que ela seja bem servida. O Ótima frango, dica. o peixe, porque ele te dá uma saciedade super legal. Aí você come a gordura como a sobremesa, você vai ficar super bem saciado, Dá para né? Em comer a Outra vez de dica gordura e o também, carboidrato, meninas, né? outra dica também Exatamente, é aquele nosso exatamente. doce de abóbora. O doce de abóbora Maravilhoso, também o é. pessoal Uhum. adora, porque aí você pode pegar aquele doce de abóbora e até comer um chocolatinho, então deu a sensação que você comeu uma sobremesa bem Exato, bacana. E a exato. Dirce colocou aqui que ela tem usado o chá também, sem adoçar, né, como um substituto para aquele beliscar, petiscar. Então toma o chá acalenta. Né? Sobre a vida social ainda, Mazi Davi colocou aqui que ela aproveita a companhia das pessoas, a boa conversa. Né? Então, essas dicas elas são valiosas dentro de um processo de mudança mesmo, como eu falei inicialmente, não só de comportamento, mas uma mudança também de mentalidade. Né? Então, a gente desconstrói um padrão e aos poucos a gente vai construindo e sedimentando uma nova percepção mesmo da nossa vida, dos nossos prazeres, né? Lembrando que a gente sai de férias, mas o corpo ele continua trabalhando, tendo o coração, e se a gente comer em excesso, o nosso metabolismo e as células adiposas vão fazer a parte dela, elas não param, né? Não Então, param. que a E gente uma, possa realmente aproveitar as férias, mantendo o foco, mas com esse pensamento, não nada de sacrifício, na verdade é um alívio. Né? A Débora estava falando e tem aquela frase que acho que todo mundo conhece, né? Escolha o seu difícil. É difícil manter o foco, mas é difícil também, né? Perder o foco e aquilo que eu falei, ficar inchado, o intestino não funciona, ficar com gases, né? Com aquela voltar acima do sensação peso, 3, 4 quilos. Ai, que a roupa não Nossa, tristeza. servir,
né, ficar com aquela sensação, até mesmo, às vezes, quem tem um familiar mais próximo ou cônjuge, né, que fica, você não tem jeito. Então, assim, é um preço tão caro que a gente paga, né, que às vezes não vale mesmo a pena. E A outra, a gente gente viajar e viajar, sair, passear leve, é você levar bons hábitos também, sabe? E eu sempre costumo colocar que quando eu tenho assim uma situação, eu falo para os alunos: você tem uma festa, você tem um final de semana com um jantar importante ou mesmo uma viagem, ao invés de você colocar isso como uma derrota, um fracasso, encare como um desafio, sabe? Eu sempre na minha vida eu encaro as situações não como um problema, mas como um desafio, porque isso te instiga você buscar internamente o seu melhor. E é a hora que a gente faz diferente. E eu gostaria de encerrar colocando aqui, que você preste atenção se as suas escolhas te aproxima ou te afasta do seu objetivo, porque justamente você sair, mas também com foco na diversão, relaxar, descansar, mas ao mesmo tempo ter o foco do seu autocuidado e da sua saúde, desse corpo, como a gente trabalhou na live de hoje, e não voltar distante do que você estava praticando, porque às vezes a gente passa meses fazendo de acordo, seguindo os critérios, e em função de 10 dias, 15 dias, a gente acaba chutando o balde. E será que valeu a pena mesmo? Então, às vezes, tem pensamentos e comportamentos que realmente vão te afastar daquilo que realmente você estava fazendo, focado, e que não vai valer a pena. Então, quando a gente muda também, se prepara mais mentalmente para a situação, fica realmente mais Mas, possível, é, né? É isso. E eu queria dar uma última dica aqui. Quem, né, estiver assistindo essa live que ainda não conhece o método, assiste uma aula nossa sem compromisso nenhum. Né? Eu tenho insistido nisso porque assim a gente tem uma entrega tão genuína, né? Todos os nossos orientadores fazem esse trabalho com tanto amor. Todas as semanas nós fazemos uma reunião de equipe às segundas-feiras de manhã para preparar o tema da semana com tanto carinho, né, com tanta responsabilidade. Então, assistam as nossas aulas. E quem é aluno, assista. A única forma da gente poder atingir e realmente ajudar você no seu processo de emagrecimento e mudança de estilo de vida é através da nossa fala, é através do nosso contato. Né? Então, se fazer a inscrição na meta fizesse milagre, a gente também não ia usar o nosso tempo dando aula. Então, precisa desse contato. Você pode e deve marcar videochamada com seu orientador, mandar WhatsApp, ou seja, a nossa equipe ela é extremamente acolhedora. E eu gosto de deixar um recado que esse movimento precisa partir de você. É muito difícil para nós que estamos do lado de cá saber qual é a sua necessidade. Então fala com a gente. Se você mandar mensagem, pode ter certeza que a gente vai responder. Então, para quem é aluno, lembra disso. A gente está aqui, ó, com a mão estendida. Precisamos da sua. E se você ainda não é aluno, vem conhecer esse trabalho. Né? Pode mandar uma mensagem, vou colocar aqui o nosso telefone, o nosso contato. Você entra em contato conosco, peça, ó, acabei de postar aqui nos comentários, peça um link de uma aula gravada, ou né, para entrar numa aula online, se você não estiver em São Paulo, ou visite uma das nossas turmas, os grupos, eles compartilham experiências, é muito bacana. Nós temos o grupo de WhatsApp também dos alunos, que postam refeição, dica de receita, às vezes, estou desanimado, aí vem aquela enxurrada de motivação. Então, nós formamos uma equipe. Né? Então, temos aí o nosso aplicativo que já está funcionando para Android. A gente procura oferecer vários tipos de e-books para poder ajudar vocês no processo. Então, vem conhecer nosso trabalho. E se você já conhece, usufrua! Adirce, estou pronta para ir viajar agora. Que maravilha, muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Então é isso, quero agradecer, Fabi. A Fabi, ela tem vontade, né? E está aí se preparando
chegando na sua meta para se tornar uma das orientadoras da equipe, né? Então, será muito bem-vinda. Quero Obrigada. agradecer por você compartilhar a sua experiência aqui conosco, né? Foi muito bom, acho que a presença, né, de um aluno que está no processo é bastante confortável para as pessoas que estão assistindo também, até porque eu e a Débora já tem muitos anos que nós vivemos o processo. Por outro lado, somos exemplo também de que Sim, continuamos praticando e que é sim. possível levar esse método, emagrecer com ele e levar para toda a vida A como um vida. estilo de vida mesmo. Então, muito obrigado, Fabiana. Imagina, Muito gente, foi um obrigada a todos prazer. vocês aqui presentes, né? Compartilhem essa live, vai ficar salva. Marida, mais uma vez aí na parceria da live, muito obrigado. Quero agradecer também a Paula, a Márcia Cunzo, nossas orientadoras que estiveram aqui conosco nos comentários. Alunos E queridos, tem vários alunos aqui prestigiando a nossa live. Tem alunos que estão precisando voltar, então volte mesmo. Juntos somos mais fortes e temos muitas novidades para alunos que já têm um tempão. Ah, já fiz meta 3 anos atrás, 4 anos. Bora voltar para chegar dezembro. Já tá todo mundo já no seu peso e é isso. então, Vou salvar a live e boa compartilha só noite, esse obrigada. Boa aviãozinho noite, aí, ó. Só pessoal. clicar no Oi? aviãozinho que vai. Obrigada, Fabi. Obrigada a vocês, Beijo, beijo, meninas. Boa Obrigada, noite. Tchau, Rô. tchau. obrigada, uma Beijo, ótima tchau, noite, tchau. boas férias! Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.